Desde já obrigada, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho, assim você é notificado toda vez que tiver conteúdo novo. E você me ajuda no crescimento do canal. Obrigada. Vamos pro vídeo. Aprendendo sobre alguns personagens da Bíblia. A Bíblia é considerada a obra literária mais importante da humanidade e é uma enorme fonte de conhecimento para pessoas em todas as fases da vida. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras, mas não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, apenas cópias de cópias. Todos os autógrafos, isto é, os livros originais, como foram escritos por seus autores, se perderam. As traduções incluem livros apócrifos ou deuterocanônicos, que são encontrados em algumas Bíblias de algumas igrejas. A Bíblia é composta por muitas histórias, como a história de Balaão, que pode ensinar a importância de obedecer ao Senhor. A história de Balaão mostra que os desejos do coração podem ser perigosos, e que a busca por recompensas e honras terrenas pode levar à perda da alma. A precipitação também é um tema comum na Bíblia, e personagens como Jefé, Nabal e Saul erraram por agir precipitadamente e sofreram as consequências. A Bíblia é uma obra rica em ensinamentos e histórias que podem ser aplicados em diversas situações da vida. É composta por muitas histórias, algumas das quais são mais populares do que outras. Algumas das histórias mais conhecidas incluem a história da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, o grande dilúvio, a história de José do Egito, de Raabe, a de Rute, de Davi, a de Jacó e Esaú, e a de Moisés. No entanto, a Bíblia contém muitas outras histórias fascinantes que podem ser lidas e refletidas. Algumas dessas histórias são chocantes e causam arrepios, como a história da troca de esposas, a história da cabeça na bandeja, a aposta entre Deus e o diabo e a história da Guerra Santa. A Bíblia é uma obra rica em ensinamentos e histórias que podem ser aplicados em diversas situações da vida. Cultura judaica antiga. A cultura judaica antiga é rica em tradições e costumes que foram transmitidos ao longo dos séculos. A Bíblia é uma fonte importante de informações sobre a cultura judaica antiga, incluindo suas crenças religiosas, práticas e rituais. Algumas das histórias bíblicas mais conhecidas, como a história de Davi e a história de José do Egito, fornecem insights sobre a cultura e a sociedade judaicas antigas. A Bíblia também contém histórias chocantes, como a história da troca de esposas, a história da cabeça na bandeja e a história da aposta entre Deus e o diabo. Além disso, a Bíblia inclui ensinamentos sobre valores essenciais, como a caridade, a empatia, o respeito e o amor pelas outras pessoas. A leitura e reflexão sobre as histórias da Bíblia podem ser uma fonte de inspiração e sabedoria para pessoas de todas as idades e crenças. A importância da obediência a Deus e a necessidade de evitar a busca por recompensas e honras terrenas. A cultura judaica antiga é uma parte importante da história da humanidade e continua a influenciar a sociedade moderna em muitos aspectos. Aqui estão algumas das histórias mais fascinantes da Bíblia para ler e refletir. A história da vida de João Batista, o profeta. João Batista foi um profeta importante na história do cristianismo, conhecido por ter preparado o caminho para o ministério de Jesus. Ele nasceu no final do século I a.C., filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João Batista viveu no deserto da Judéia e começou a pregar em aproximadamente 26 d.C., recebendo o chamado para exercer seu ministério profético. Sua pregação era focada no arrependimento dos pecados através do batismo nas águas e no anúncio da vinda do Messias. João Batista sempre reconheceu Jesus como o Salvador do mundo e teve a honra de batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Ele foi um homem de Deus, corajoso e forte, que denunciou o pecado e conclamou o arrependimento. Foi preso e decapitado por ordem de Herodes Antipas, após ter criticado o rei por seu casamento com Herodias, esposa de seu irmão. A história de João Batista é uma das mais importantes da Bíblia e serve como referência para o ministério de Jesus e para a importância do arrependimento e da fé em Deus. A história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Desde o ventre materno, eles já brigavam entre si. Jacó, o mais novo, enganou Esaú e tomou sua bênção de primogênito. Esaú ficou furioso e planejou matar Jacó, que fugiu para a casa de seu tio Labão. Lá, Jacó se casou com Lia e Raquel, irmãs de Labão.
Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Depois de muitos anos, Jacó e Esaú se reconciliaram. A história de José. José era o filho mais novo de Jacó e Raquel. Seus irmãos o invejavam por ser o favorito do pai e por ter sonhos que indicavam que ele seria um líder. Eles o venderam como escravo para uma caravana que seguia para o Egito. Lá, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Já na casa de Potifar, José foi acusado injustamente de tentar seduzir a esposa de Potifar e foi preso. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, que se cumpriram. O faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar e José foi chamado para ajudar. Ele interpretou o sonho como um aviso de que haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó nomeou governador do Egito e José organizou o armazenamento de alimentos para enfrentar a crise. Quando a fome chegou, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento e o encontraram. José os perdoou e os convidou para morar no Egito com ele. História de Moisés. Moisés nasceu em uma época em que os hebreus eram escravos no Egito. Sua mãe o colocou em um cesto e o deixou no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó. Moisés cresceu na corte do faraó, mas descobriu que era hebreu e matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Ele fugiu para o deserto e se tornou pastor. Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e o chamou para libertar os hebreus da escravidão. Moisés voltou ao Egito e enfrentou o faraó, exigindo a libertação dos hebreus. Deus enviou 10 pragas ao Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus. Depois de muitas dificuldades, os hebreus foram libertados e Moisés os guiou pelo deserto em direção à terra prometida. Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai e os ensinou ao povo. Saul foi o primeiro rei de Israel e começou bem, mas suas subsequentes ações desobedientes inviabilizaram o que poderia ter sido um reinado maravilhoso e que orava a Deus. Ele agiu precipitadamente em várias ocasiões, desobedecendo a Deus e tomando decisões que o levaram a perder o favor divino e o trono. As ações desobedientes de Saul incluem oferecer sacrifícios a Deus, desobedecer a ordem de Deus de destruir completamente os amalequitas e buscar a ajuda de uma médium para se comunicar com o espírito do profeta Samuel, o que era proibido pela lei de Deus. A desobediência de Saul teve consequências graves, incluindo a rejeição de Deus como rei de Israel. A história de Saul pode ensinar a importância de pensar antes de agir e de buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. História de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Ele era pastor e músico. Deus o escolheu para ser o rei de Israel, em substituição a Saul. Davi matou Golias, um gigante filisteu, com uma pedra e uma funda. Ele se tornou um grande guerreiro e conquistou muitas vitórias. Davi se tornou amigo de Jonatas, filho de Saul, e se casou com Mical, filha de Saul. Saul ficou com ciúmes de Davi e tentou matá-lo várias vezes. Depois da morte de Saul, Davi se tornou o rei de Israel. Ele cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, e mandou matar Urias para encobrir o pecado. Davi se arrependeu e Deus o perdoou. Davi escreveu muitos salmos e é considerado um dos maiores reis de Israel. Nabal foi um personagem bíblico que agiu precipitadamente e sofreu as consequências. Ele era o marido de Abigail e ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. Quando Davi pediu ajuda a Nabal, que havia sido ajudado por ele anteriormente, Nabal recusou-se a ajudar e agiu de forma grosseira e desrespeitosa, insultando Davi e seus homens. Como resultado, Nabal acabou morrendo de um ataque cardíaco. A história de Nabal pode ensinar a importância de ser grato e generoso com aqueles que nos ajudam, e de pensar antes de agir e falar de forma precipitada. A história de Nabal também mostra que nossas ações têm consequências e que devemos ser cuidadosos com as escolhas que fazemos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, e se inscreve no canal. Ativa o sininho assim você é notificado toda vez que tiver conteúdo novo. E você me ajuda no crescimento do canal. Obrigada.